A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sou o pastor Alex do Grupo Galileu e vamos iniciar agora uma transmissão do nosso grupo. Muitas pessoas têm passado por muitas dificuldades, sabemos que os dias são maus e que o destino do homem, principalmente aquele que não tem Deus no coração, é errar, levar a população para o lado pecaminoso da coisa. Principalmente desastres que hão de acontecer se porventura nós não estivermos na posição. Então eu gostaria muito aqui de trazer uma palavra de bênção essa noite, uma palavra que possa te edificar, principalmente aí no cômodo do teu lar. Eu venho agradecer a todos, principalmente aqueles que apoiaram nessa transmissão. Venho agradecer também aqui ao comandante Oliveira, né, que apoiou bastante, deu bastante força por esse momento. Pessoas que estão com Covid-19 pediram oração também lá no Rio de Janeiro, que estão acamados, estão trancados, fazendo aquela quarentena, aquele período de resguardo para passar aquele período dos sintomas. E outra coisa que eu venho lhes dizer, que sem Deus em nosso coração não é capaz, nós não somos capazes de seguir à frente, seguir adiante. Estamos passando por um período turbulento, um período que é capaz de o poder de Deus ameaçar determinadas economias ao redor do mundo e poder sucumbir o poder das pessoas. Então, irmão, todas essas pessoas que deram essa força, não esquecendo da minha esposa aqui também, da minha sogra, todas essas pessoas que ajudaram principalmente em oração. Eu venho iniciar esse culto aqui abençoado, essa nossa reunião, que é um culto em referência a Deus, para que a mão de Deus esteja sobre nossas vidas, nos abençoando para fazer com que esta palavra venha chegar a muitos lares, principalmente aqueles que estão passando por um período opressivo, um período de desemprego, que essas pessoas não encontram uma saída. No livro de Isaías 43, versículo 19, fala que eis que as coisas novas se farão. Te apresentarei um novo caminho, até mesmo naqueles lugares que você muito menos imagina, no caso de desertos e de rios. Então esta palavra fica aqui como meditação na noite de hoje. Então, como costume aqui do nosso encontro, das nossas reuniões, é fazer uma oração até mesmo antes de iniciarmos o nosso culto, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa estar presente nesse momento tão ímpar de nossas vidas. Então, irmão, oremos. Pai querido, Pai amado, vem pedir ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor anteceda por essas vidas, para que o Senhor vá visitar cativos agora neste momento, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor envie um anjo do Senhor, principalmente aqueles que são camponeses, que trabalham arando a terra, que precisam do teu sustento para poder se alimentar. Pai querido, Pai amado, eu venho pedir também por aquelas pessoas que colocam credibilidade em coisas deste mundo, para que o Senhor dê discernimento, dê entendimento, para que essas pessoas possam ver com uma determinada clareza que o Senhor, somente com o Senhor Deus, que a gente seremos possíveis de caminhar no caminho reto e justo. Pai querido, Pai amado, por essas pessoas agora que se encontram no caminho das drogas, por essas pessoas que estão no cativeiro, em nome do Senhor Jesus, porque desobedeceram a seus pais, porque a própria Bíblia fala que honrai a pai e mãe, seus dias serão abençoados aqui na face dessa terra. Pai querido, Pai amado, eu venho pedir também por aqueles que estão necessitando de uma determinada promoção no seu local de trabalho, que o Senhor esteja à frente dessa caminhada em nome do Senhor Jesus, porque sem Ti nós não somos capazes de nada. Pai querido, Pai amado, eu venho pedir também a essas pessoas que estão mergulhadas na bruxaria, na feitiçaria, que o Senhor liberte desse cativo, que o Senhor faça com que essas pessoas voltem no caminho na direção correta, porque o Senhor sempre caminhou do lado dos homens e os homens se afastaram de Ti. Pai querido, Pai amado, dê uma luz no fim do túnel, principalmente essas pessoas que se encontram no momento de desespero,
no momento de infelicidade, que perderam alguém da tua parentela, e que o Senhor possa estar dando um refrigério, e que ainda essa semana o Senhor possa estar dando uma resposta, principalmente aqueles que estão entubados, aqueles que estão acamados em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão sendo medicados em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração esteja quebrantado em Cristo, que nós somos deste mundo, mas só que não compartilhamos com essas coisas em nome do Senhor Jesus, que vivemos aqui, mas somos pessoas diferentes, pessoas que vêm trabalhar em prol da diplomacia, em prol da união, em prol do amor. É isso que a igreja verdadeira de Jesus prega aqui nesta terra. Pai querido, Pai amado, entrego todos esses irmãos que estão assistindo a exibição desse vídeo, que isso possa alcançar muitas almas, que isso possa ser compartilhado para muitos lugares, até mesmo para fora do país, para que venha tocar, para que venha reavivar pessoas, principalmente nesse momento tão difícil. Pai querido, Pai amado, aqui eu entrego todas essas pessoas, entrego essas orações em Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém. Irmãos, antes de iniciar a nossa palavra do dia, né? Eu venho pedir para que vocês, depois, posteriormente, esse vídeo estará gravado, e que vocês compartilhem com os irmãos, e que esse vídeo possa alcançar muitas vidas, que essas vidas estão precisando, através de você, que vai fazer o trabalho de Deus aqui nessa terra, que não devemos baixar a cabeça, e que devemos seguir à frente, assim como fez Daniel. A palavra que eu venho trazer até hoje, aqui hoje, é para que vocês possam seguir, traçar o caminho verdadeiro. Então a palavra que Deus nos entregou no dia de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de 1 ao 4. Então, em reverência à palavra de Deus, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando 4 quaternos de soldados, para que os guardasses, querendo prendê-lo ao povo depois, apresentá-los depois ao povo à Páscoa. Pedro depois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então vocês podem observar aqui que naquela época tinha um grande ditador, uma pessoa que todas as pessoas da face da terra o temiam, que era o rei Herodes. Um rei que estava à frente de um império, um grande império, que era o Império Romano, que todos o temiam. Então, o que é que eu venho aqui para falar para vocês? Vocês podem estar questionando comigo, pastor, por que você veio trazer essa palavra nessa noite? Porque aqui mostra como a verdadeira igreja de Cristo, aquela que está alicerçada na rocha, Deus pode libertar você do cativo. Deus pode entrar com providência de um milagre. Porque aqui Pedro estava esperando por um milagre. Os judeus naquela época, que eram remanescentes da religião antiga, eles foram os principais mentores da crucificação de Cristo. Então o que acontece? Eles estavam achando que Jesus era um Malzebu, era um blasfemo da palavra de Deus. E que as pessoas naquela época estavam pregando que Jesus, ele salva, liberta e cura. Então essas palavras chegando ao ouvido do rei Herodes, o rei Herodes manda matar todos aqueles líderes que fossem a favor dessa rebelião, que trouxesse desespero ao império. Então com isso tudo, quando a cabeça de Tiago é dilacerada, os judeus batem palma, como se fosse alguma coisa que estivesse agradando ao ego deles. Nos dias atuais também tem acontecido coisas fora do comum em nossa sociedade. Vocês podem ver que a própria palavra de Deus fala que no fim dos dias as pessoas perderiam o amor.
Isso já está acontecendo. Ninguém respeita mais ninguém. Ninguém respeita mais a religião do próximo. Porque uma coisa eu vou te dizer. Se isso aqui está chegando à tua casa e você não tem nenhuma religião, até mesmo você que é católico, que é espírita, que esse culto esteja chegando no teu lar, não é por força que a gente vai fazer com que essas pessoas se convertam, mas sim o Espírito Santo de Deus que vai fazer essa transformação. Então, se a gente quer chegar lá, quer fazer uma mudança, quer derrubar tudo que tiver pela frente, principalmente invadindo alguns lugares que a gente tem visto aí o que está acontecendo. Eu mesmo pouco tenho assistido televisão, principalmente nesses últimos dias. Isso não é coisa de cristão verdadeiro. Isso não é coisa da igreja que Cristo espera como noiva para poder vir em busca desta verdadeira igreja. E sim, o que é que está acontecendo? Muitas pessoas estão colocando sua fé em líderes que já morreram, que já mataram a sua alma há muito tempo. Essas pessoas não pregam mais o amor. O homem sem Deus, o homem que preza pelo poder, ele fica suscetível ao pecado, principalmente ao pecado da carne. Uma igreja que visa o cristianismo propriamente dito, seja você de qual seja a sua religião, ela vem para pregar o amor. O amor entre os irmãos. E não isso que a gente está assistindo aí no dia a dia. Ah, pastor, por que você está falando isso? Você está fazendo alguma indireta ou algo do tipo? Não. Eu estou pregando aqui pela sua salvação. Por aquela igreja que lá no passado Cristo pediu para que os discípulos disseminassem o evangelho. Principalmente quando Herodes aqui, nesta parábola, ele vê que Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado, já tinha sido sentenciado. E as pessoas dizem, não, Cristo ressuscitou, então ele está no nosso meio. E Herodes, ele manda matar, prender todas aquelas pessoas que estivessem causando a disseminação, segundo ele, de todos aqueles boatos ao redor do Império Romano. Então, o que eu quero falar aqui para vocês, a sua esperança, ela está em Cristo Jesus, e não no homem. É tanto que mais à frente aqui, eu vou estar destrinchando algumas partes, aqui ó, no versículo 6, e quando Herodes estava para comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre os soldados, ligando com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Você pode ver aqui que Pedro já se encontrava numa situação de desespero e que ele achava que não tinha mais nenhuma saída. Então aquela igreja daquela época que estava orando pelos discípulos orava sem cessar. A igreja de hoje ela não pode parar de orar. Muitos irmãos pararam de orar mediante a circunstância que nós estamos nos encontrando. Períodos difíceis estão por vir, piores do que estes de agora. Muitas pessoas já partiram da face dessa terra. Muitas pessoas estão em período de luto, estão abatidas, porque perderam seus entes queridos. Então, enquanto a desgraça não chegou ao teu lar ainda, você fica compartilhando com esses doutores da lei da atualidade. E acha que assistindo esses programas sensacionalistas não vê mais saída. Mas eu tenho uma palavra de esperança para te dar aqui nesta noite. A sua saída é em Cristo Jesus. Aquele que nos edificou a sua fé na rocha. Como ele chegou lá no livro de Efésios e falou para Pedro: eu sou filho de Deus, e sobre esta palavra edificarei o meu nome na rocha. Muitas pessoas naquela época pensavam que o quê?
Aquelas palavras eram pelo nome de Pedro. E, no entanto, não. A palavra que é para ser edificada na rocha é a palavra de Deus. Então, uma igreja que preza por um estudo bíblico,